Gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje eu vou falar de um negócio bem legal, que é uma confusãozinha que existe aí nos conceitos das coisas, né? Que é planejamento de demanda. Eu gosto de usar o termo planejamento de demanda, demand forecast. Esse é mais preciso. Sales forecast também, né? Porque você está falando de um negócio que vai vender, e você quer saber uma previsão de quanto vai vender, né? Demanda, venda, são assuntos bem parecidos, né? Mas, porém, se você. Por que eu gosto de usar planejamento de demanda? Porque se você usar planejamento de vendas e colocar um vendedor nessa equação, não vai dar bom. E aí eu vou explicar por quê. Então, assim, vendas é uma coisa importante na empresa. É essencial. Óbvio, você tem que vender, né? Então, assim, mas qual é a função do vendedor? A função do vendedor é ele garantir contratos. Então, o vendedor ele vai abrir portas, ele vai identificar um cliente, e nessa identificação de cliente, nessa conversa, existe uma conversa sobre volume, né? Quanto que você vai vender? Quanto que você pretende vender? O vendedor perguntando para o cliente quanto que você pretende comprar, né? É essencial. Só que a conversa, eles estão falando da duração do contrato, ou durante um ano, ou num intervalo de tempo muito grande. E esse intervalo de tempo muito grande, ele não é preciso o suficiente para mim planejar a minha operação do dia a dia, né? Então o vendedor ele fez a parte dele, que é me garantir um contrato, agora eu preciso de um pessoal especializado que vai garantir a, a, a informação de quanto que minha produção tem que produzir, quanto que a minha logística tem que entregar, né? Então, assim, é esse pessoal especializado que vai informar, vai gerar a informação necessária com a granularidade de tempo correta para que eu possa fazer meu planejamento das minhas operações, para que eu faça a máquina rodar, né? Para que a produção saiba o que fazer, quando fazer, o que fazer. Então eu preciso desse pessoal especializado, o pessoal de supply chain que faz planejamento de demanda. O objetivo do planejamento de demanda é ele conseguir medir o fluxo de material. Então, assim, o planejador de demanda ele está no lado do fornecedor, né? E ele quer prever quanto que vai sair, qual vai ser a minha saída, qual vai ser o output do meu sistema, né? E para isso ele vai conversar com o comprador, mas não com o comprador que é o par do vendedor. Ele vai conversar com o supply chain do cliente. Porque o supply chain do cliente que vai dar a informação precisa que o planejador de demanda precisa. Ele vai usar um vocabulário diferente. Ele não vai falar de preço, prazo de entrega, de condições especiais, multas. Isso aí é coisa de contrato do vendedor. O que eu vou falar vai ser de sell-through, sell-out, de order fulfillment lead time, de on-time delivery. É isso. Entra um outro jargão, um outro profissional, né? E esse profissional ele é preciso, ele é muito mais preciso. Ele vai falar quanto que é a demanda por dia, por semana. E é essa informação que a minha fábrica precisa, né? A informação de que eu vou vender 5 milhões de latas o ano que vem, a fábrica vai olhar para aqui e vai falar assim, tá bom, beleza, mas e daí? Quanto que eu faço amanhã? Entendeu? Você precisa do planejador de demanda para fazer a máquina girar. E vendedor, quando você, assim, é um erro muito comum nas empresas, né? Eu já vi muito isso acontecer, né? Você treina um cara de planejamento de demanda, o cara faz o trabalho de casa dele,
conhece sazonalidade, os índices, tudo, fala com o supply chain do cliente, sabe qual a tendência de compra do cliente, sabe qual é o sell through pelo cliente, sabe de tudo. Só que você chega e vai fala assim, não, vamos pegar o approval de vendas, vamos pedir para vendas aprovar o plano, né? Daí o vendedor vai querer meter o dedo. E isso é um risco, né? Isso é um risco, porque o vendedor, ele pode, não necessariamente, mas ele pode querer manipular esse número, né? Eu já vi situação de que eu estou num mercado em constraint, eu tenho problema de capacidade, vários vendedores vendendo a mesma capacidade de fábrica, então os vendedores começam a inflar o plano para que quando eu tiver uma alocação baseada em porcentagem do plano, eu acaba dando para ele aquilo que ele sempre quis. E isso vira uma corrida de inflação de planejamentos, de demanda, de vendas, né, nesse caso. Isso é terrível. Outra coisa é quando o vendedor ele sabe que vai atingir um número fácil e ele abaixa o número para poder ter um bônus, né? É possível, né? Existe. Então assim, não é boa política você dar a decisão final para vendas. É bom ter você informa vendas. O plano vai ser, o volume vai ser esse. É mais a título de informação. Você pegar, contratar um software, comprar uma empresa de software que faz um planejamento de demanda muito preciso, contrata gente muito boa para fazer esse planejamento de demanda e pede para vendas dar o pitaco final, é como você comprar uma Ferrari e dar para o motorista de Uber dirigir. Entendeu? Assim, o vendedor é bom em vendas, mas quando ele vai dar pitaco nesse assunto, ele é um motorista de Uber. Ele não vai ser bom. Deixa o pessoal de supply chain tomar conta. Então, assim, as melhores práticas, né? As melhores práticas é deixar o pessoal de vendas mais no sentido de ser informado do que no sentido de elaborar o plano a quatro mãos. Isso tende a não funcionar. O pessoal de vendas ele pode entrar quando eu tenho o que eu vou chamar de causas especiais, né? Causas especiais é quando eu tenho um planejamento e eu estou com um problema de acuracidade muito grande. É porque alguma coisa que está fora do planejamento está acontecendo. Então, assim, várias coisas. Algum problema no aspecto competitivo, eu tenho um concorrente agressivo, eu tenho um problema de uma disruptura no meu supply chain, eu tenho problema de fazer entregas. Aí o vendedor ele precisa entrar porque é uma questão de negociação de contrato que está em jogo, né? Mas sobre condições normais de negócio, é o pessoal de supply chain que vai fazer um forecast preciso. Então é isso. Então, assim, você quer ter sucesso na tua empreitada de planejamento, né? Então deixa o vendedor vendendo. Quanto mais o vendedor vender, melhor. E deixa o pessoal de supply chain, do cliente e do fornecedor conversarem entre si. Deixa os adultos da sala conversarem, tá bom? Então é isso aí, gente. Boa noite e depois a gente se fala.